Em um site, está para venda um computador com as seguintes características: notebook Intel Core i7 7501, 13,3 polegadas, 8 GB, SSD 256 GB, Windows 10, 7ª geração, micro HDMI 2, USB 2.0, mini VGA. Assinale a alternativa que apresenta a sigla de dispositivo para armazenamento não volátil de dados digitais. Letra A, 8 GB, letra B, HDMI, letra C, SSD, letra D, USB e letra E, VGA. Vamos observar, pessoal, ele pede um dispositivo de armazenamento. 8 GB não é um dispositivo de armazenamento. 8 GB significa aproximadamente 8 bilhões de bytes e é simplesmente a medida que nós usamos para medir capacidade de armazenamento, por exemplo, em unidades. Então 8 GB é uma medida de armazenamento, não é um dispositivo de armazenamento. Os dispositivos de armazenamento se utilizam de medidas de armazenamento, mas 8 GB significa 8 GB é apenas uma medida, que é aproximadamente 8 GB, 8 bilhões de bytes. HDMI. HDMI também não é dispositivo para armazenamento de dados. HDMI, na verdade, é um tipo de conexão multimídia. É uma conexão multimídia em alta definição. Então é High Definition Multimedia Interface. É uma interface multimídia de alta definição. É para conectar dispositivos multimídia, como por exemplo, conectar dispositivos que usam transmissão de áudio e vídeo. Então HDMI é uma interface para conexão de dispositivos multimídia de áudio ou vídeo. Não é um dispositivo para armazenamento de dados. SSD significa a unidade de estado sólido, Solid State Drive. E aí sim, SSD é de fato um dispositivo para armazenamento não volátil de dados, porque o SSD foi feito para armazenar dados, é um dispositivo de armazenamento e não volátil por quê? Porque quando eu desligo o meu computador, o SSD não perde os seus dados. Então o SSD sim é da sigla Solid State Drive, que é um dispositivo de armazenamento de dados em estado sólido, que usa o que a gente chama de memória flash, ou microchips de memória flash para armazenar os seus dados, e os dados ali armazenados são não voláteis, quer dizer, não são perdidos quando eu desligo o computador. Então ele sim é um dispositivo de armazenamento. Não é a resposta USB, porque USB significa barramento serial universal e também, assim como acontece com outros barramentos, é um padrão de conexão que serve para conectar mouse, teclado, entre webcam, entre vários outros dispositivos. Então USB, repetindo, é um padrão de conexão, assim como HDMI também é um padrão de conexão, USB também. E VGA também é um padrão de conexão usado para conexão de vídeo. VGA é para conexão de vídeo, um padrão de conexão. O USB também é um padrão de conexão para diversos dispositivos. O HDMI, padrão de conexão para áudio e vídeo. O único que era dispositivo de armazenamento e ainda por cima não volátil, quer dizer que não perde os dados na ausência de energia elétrica, era o SSD. A imagem de um SSD, ó. Isso que vocês estão enxergando aí é um SSD, é uma unidade de estado sólido, Solid State Drive, que é um dispositivo de armazenamento não volátil, porque eu uso ele para guardar os meus arquivos do Word, Excel, PowerPoint, a instalação do meu Windows, entre vários e vários arquivos que eu posso armazenar no SSD. Né? E aí quando eu desligo o meu computador, os dados não são perdidos. Por isso a gente diz que ele é um dispositivo de estado sólido e dentro dele, se a gente abrir, observa que tem microchips de memória flash, que é onde os dados ficam gravados e armazenados dentro aí do SSD. Ele é um dispositivo, então, responsável por armazenar dados, mas que, diferente dos sistemas magnéticos, como o caso do disco rígido, ele não possui partes móveis. É construído em um sistema integrado semicondutor, composto aí por o que chamamos de memória flash. Bem interessante aí a questão, então, falando sobre o SSD, que era a resposta certa, letra C de Canadá, para essa questão.